Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se a ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olá, tudo bem? O poema que vocês acabaram de ouvir se chama Jesus Cristo Nosso Senhor e é do poeta barroco aqui no Brasil, Gregório de Matos Guerra, tá certo? Hoje vamos iniciar a primeira parte da aula sobre o barroco, da estética barroca, e vocês vão observar o contexto histórico, as características, os conceitos de cultismo e conceptismo e também as figuras de linguagem mais importantes desse movimento, tá bom? É importante que vocês observem esses 4 pontos durante as nossas aulas, que eu considero os pontos mais importantes para que a gente possa entender o que é o barroco, identificar dentro de um texto as características do barroco, tá bom? Beijo e vamos lá. Vira a página aí. Olha nós aqui, vamos falar sobre o barroco. A primeira coisinha que eu gostaria que vocês observassem no que diz respeito ao barroco, olha essa foto. Aí é o interior de uma igreja. Observem o dourado, o exagero nas cores, principalmente o exagero no dourado que tem dentro dessa igreja, né? Esse dourado vai representar o que? Suntuosidade, né? Ostentação, riqueza, que obviamente é uma característica do barroco, tá certo? Então no barroco nós vamos observar muito isso. Na literatura as hipérboles, para ressaltar esse exagero. No caso da escultura, das esculturas, vocês vão observar que elas possuem elementos que lembram muito o ser humano, no que diz respeito principalmente ao tamanho, né? As esculturas de Aleijadinho lembravam muito o ser humano normal, né? Não só pela dramaticidade do rosto, né, pelos traços da escultura, não só pela sinuosidade das vestes, né, as roupas pareciam que estavam dançando ao vento, mas principalmente nós vamos encontrar nas esculturas barrocas essa teatralidade que era tão comum àquele período. Tá certo? Então tudo isso vocês vão encontrar, esse exagero todo, vocês vão encontrar não só na pintura com a presença do dourado, mas também vocês vão encontrar na escultura, na arquitetura. Observem, os mosteiros, né, as catedrais que foram construídas nesse período tinham torres altíssimas, né, com elementos em alto relevo, e a ideia era que as torres dessem a impressão para quem visse de baixo para cima de que elas estavam atingindo o céu. Então, o barroco é uma estética literária extremamente exagerada, tá certo? E nós vamos começar a trabalhar o barroco a partir do seu contexto histórico, para vocês consigam entender o porquê desse exagero todo. O contexto histórico barroco, nós vamos ter uma tensão no mundo da fé terrível. Sabem quem é Calvino e Lutero, né? Os carinhas do babado. Tem uma resenha com eles muito forte. Vejam só. Tudo começa aí em 1517. A história começa aí. Quando o padre alemão Martinho Lutero, ele divulga um conjunto de 95 teses em que denunciava a venda de perdão ou indulgências como uma prática corrupta da Igreja Católica. Aí o que acontece? Né? Segundo Martinho, o único caminho para a salvação pessoal era uma vida regrada, marcada pela religiosidade, pelo arrependimento sincero dos pecados e pela confiança na misericórdia de Deus. Coisa que a gente não via na prática, no que diz respeito à prática mesmo da Igreja Católica, né? Já que havia, segundo Lutero, a venda de indulgências. Nessa perspectiva, o poder da Igreja e dos padres diminuía bastante. Claro, por quê? Se os fiéis não dependiam mais dos padres, bispos e cardeais para alcançarem o perdão, e certamente, né,
para alcançarem os terrenos lá no céu, né, o perdão divino, porque deveriam se submeter às suas exigências de doações e penitências. Olha o questionamento, né? Isso tudo surgiu no finalzinho do século XVI, e a partir daí vocês vão ver o início do que? Quem lembra? Da reforma protestante, do protestantismo, da reforma protestante de Calvino e Lutero, tá certo? Tudo começa a partir daí. Aí vem uma debandada geral de fiéis, né? Óbvio. Tem algo interessante com relação a esse momento, é que os burgueses, as pessoas que tinham bastante dinheiro naquela época, eles começaram a observar que as teses de Lutero, elas tinham, né, uma certa pertinência, né? Elas eram interessantes, mesmo porque lá na tese, numa das teses dele, Lutero, ele acaba, de uma certa forma, nos convencendo as pessoas daquele período, muitas pessoas daquele período, que a riqueza, que a ambição, inclusive, para se conseguir riqueza, não é pecado a partir do momento que você pensa em trabalhar para ter essas riquezas como uma forma de alcançar a prosperidade, tá? Não só a prosperidade individual. Então, ambição está diretamente relacionada à ideia de prosperidade e não aquela ideia negativa que a Igreja Católica passava tanto para os seus fiéis, certo? Então, trabalhar para ter riquezas materiais não era um pecado. Tá? Como a igreja normalmente denunciava, eram dos 7 pecados capitais, isso era uma ambição. Então as pessoas passaram a debandar, né? Todo mundo corria, todo mundo que tinha condições principalmente, corria para o protestantismo, mesmo porque era uma forma, né, de eles trabalharem e eles começarem a adquirir riquezas sem aquele peso do pecado, né, de que estão fazendo alguma coisa errada, tá bom? Então, em pouco tempo, toda a Alemanha tomou conhecimento das ideias de Lutero, que se espalharam também pelo restante da Europa. Muitos fiéis abandonaram a Igreja Católica para seguir os preceitos luteranos. Martinho Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X, porém a reforma protestante não podia mais ser contida, tá certo? A burguesia vai aderir aí ao protestantismo devido às ideias de Lutero e, obviamente, que um carinha chamado Calvino, tá certo? João Calvino, ele também foi muito importante para divulgar as ideias de Lutero. Ele foi uma das pessoas que contribuiu para que as ideias do protestantismo fossem aí divulgadas, tá certo? Então nós vamos ter um período bastante efervescente na Europa, tá bom? Porque houve uma mudança radical nos preceitos, nos valores, no pensamento religioso do período. Bom, agora nós vamos ter uma reação católica. O que é que a Igreja Católica vai fazer, gente? Quase 3 décadas depois, em 1545, nós vamos ver a reação católica a essa revolta aí, desse levante de Lutero. Bom, esse movimento da Igreja Católica foi conhecido como Contra-Reforma, tá bom? E começou com a instalação do Concílio de Trento. Vocês vão ver, né, o que foi o Concílio de Trento. Foi, na verdade, um movimento dentro da igreja que foi feito para definir medidas que pudessem conter as consequências da reforma protestante. E quais eram essas medidas? As mais importantes: o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, né, também chamado de Santa Inquisição, ou Sagrada Inquisição, que perseguiu muitos protestantes, né, muita gente foi morta, torturada, enfim. Nós vamos ver a criação do Índice dos Livros Proibidos, ou Index Librorum Prohibitorum, tá certo? Nesse index nós vamos ver o quê? Muitos autores magníficos, né? Descartes, René Descartes, nós vamos encontrar Rousseau, nós vamos encontrar o próprio Sartre, muitos filósofos de séculos, né, que viveram antes de Cristo. Nós vamos encontrar Platão, Aristóteles, Sócrates e muitos outros, Heráclito e muitos outros pensadores. Os livros desses caras eram totalmente proibidos de serem lidos pela igreja, né? Então a gente vai ver assim uma perseguição a esses livros, não só as pessoas que eram protestantes, mas também a esses livros, por eles estarem de uma certa forma denunciando
muita coisa, né? E abrindo os olhos das pessoas para muitas situações que dizem respeito à condição humana em sociedade, né? A política que era feita na sociedade, não só no sentido político da palavra social, mas principalmente religioso. Então eles abriam a cabeça das pessoas, a mente das pessoas para aquilo que deveria ser visto, deveria ser criticado, deveria ser analisado, e eles eram muito extremamente perigosos, né? Deveriam ser eliminados. Então, o index, né? Ou seja, esse índice que criaram na época dos livros proibidos, né? Que a Igreja Católica criou através do Concílio de Trento, esse índice ele teve como principal objetivo, né? Resgatar esses livros e não deixar as pessoas lerem, né, para não mexer com a cabeça das pessoas, elas tinham que se manter ali alienadas, manipuladas, bonitinhas, tá certo? Aí nós vamos ter também nesse mesmo período, aliás, antes um pouquinho a criação da Companhia de Jesus, né, a criação da Companhia de Jesus nasce ainda no Renascimento, no período renascentista, e vocês viram no quientismo, né, quando a gente trabalhou o quientismo, que esses jesuítas que faziam parte da Companhia de Jesus, eles também iam nos navios, né, que eram lançados ao mar, né, para descobrirem novas terras aí no período das grandes navegações, tá certo? Então a criação da Companhia de Jesus fez parte aí desse processo, né, desses processos de contra-reforma da Igreja Católica. E claro, né, nós vimos três das medidas mais importantes que foram tomadas a partir do Concílio de Trento, né, em 1545. Bom, o que foi o Barroco? Vamos começar agora a nossa parte mais importante, vamos saber por que a Pro falou tanto do contexto histórico para depois introduzir a estética barroca. Vamos lá? O barroco é chamado de harmonia da dissonância. Por quê? Porque no meio dessa confusão toda, no meio de tanta tensão religiosa principalmente, nós vamos encontrar um homem barroco dividido entre os pensamentos antropocêntricos que surgiram na época do Renascimento e que ainda existiam nesse período, e o teocentrismo que a Igreja Católica estava resgatando através da Contra-Reforma, tá certo? Então nós vamos ter um período de dissonância, né, de desequilíbrio, na verdade, de tensão, de conflito muito grande. A estética barroca, aliás, a palavra-chave que define a estética barroca é conflito, é dualidade, né, por conta da oposição de sentidos, de oposição de pensamentos, da oposição de muitas coisas que surgiram naquela época. E por isso também que na literatura as duas figuras de linguagem mais importantes e que de uma certa forma vão resumir esse estado de conflito, de tensão barrocas são o quê? A antítese, é isso que é o jogo de palavras contrárias, e o paradoxo, que é o quê? O jogo de ideias contrárias. Então, viva a dissonância barroca. Vamos começar? Bom, o barroco surgiu no final do século XVI e perdurou até o início do século XVIII, quando a gente vai ver aí, né, o iluminismo que surge na Europa e o aparecimento do arcadismo. Nós vamos ver também que o barroco, de uma certa forma, é o reflexo, certo, de todo esse estado de tensão que surgiu na Europa nesse período por conta da reforma e da contra-reforma de Calvino e Lutero, e também da Igreja Católica, que dividiram aí os pensamentos, dividiram as pessoas, houve uma polarização religiosa na Europa nesse período, tá bom? Então nós vamos ver a Igreja Católica criando a contra-reforma como uma reação ao protestantismo, e claro que como eu falei para vocês há pouco, tudo isso gerou as características do barroco que nós vamos trabalhar daqui a pouco. A tensão, né, com a tentativa de fundir visões opostas, a consequência disso tudo foi um ser humano completamente atormentado, né, voltado para a subjetividade, sem o caminho, né, sem observar a realidade de uma forma mais racional. O homem barroco não via a realidade de forma racional, tá? Não no sentido que a gente aborda a racionalidade, não no conceito de racionalidade, mesmo porque o que se passava nos textos, o que os artistas passavam nos textos, era justamente essa visão conflitante, atormentada, tumultuada, né, dos sentimentos mesmo do homem daquela época.
Tá bom? A temática sempre vai estar voltada para unir aí esses aspectos que são contraditórios e claro que o grande desafio barroco é representar um mundo absolutamente instável, porque nada no barroco era estável, gente. Havia, obviamente, todo um estado de tensão, e a tensão gera o quê? Instabilidade, vocês sabem muito bem disso. Então, quando vocês virem, né, um espaço polarizado, tem ali, naquele espaço polarizado, um estado de tensão muito grande, de conflito muito grande, que, claro, gerarão, nesses estágios, esses estados, gerarão aí várias situações na vida das pessoas, né? E, normalmente, um espaço polarizado, em que as pessoas têm ideias diferentes e brigam por conta dessas ideias, a tensão, os conflitos existenciais, os tormentos do homem são muito grandes, né? Nós sabemos disso. Vamos continuar? Qual o projeto literário do Barroco? Giambattista Marini, que viveu, né, nasceu em 1568 e faleceu em 1625, ele dizia o seguinte, que a poesia tem o desejo de provocar o espanto. A poesia barroca tinha o desejo de provocar o espanto. Por quê? Bom, os primeiros textos, eles surgiram em academias, né? A poesia barroca era uma poesia muito diferente, uma literatura muito diferente da literatura que nós vamos ver, né, mais adiante, que nós vimos e que nós vamos ver mais adiante. Por quê? Porque a preocupação do homem barroco era de não ser entendido. Né? A preocupação do homem barroco era com a linguagem perfeita, rebuscada, com todo o contorcionismo, né? com tudo que ele poderia fazer com essa linguagem, fazer com a forma da poesia. Então não havia uma preocupação com o conteúdo, havia uma preocupação muito grande com a forma. E ninguém estava aí se você lia o texto e entendia o que eles estavam falando. O que era importante mesmo era a beleza. O que era importante mesmo era provocar o espanto através do rebuscamento, certo? E o homem barroco acreditava também, o poeta barroco acreditava também, que a poesia ela não tinha que ser fácil, ela não tinha que ser entendida. Tanto que a poesia barroca é uma poesia voltada para a aristocracia, para o homem da corte, para o homem que tinha, na verdade, sabia ler, né? Que tinha contato com os livros, que era uma pessoa intelectual. O barroco foi uma estética das academias, foi uma estética da corte, né? Uma estética de pessoas específicas, de grupos específicos. O barroco não nasceu para o popular, o barroco não nasceu para o povo entender o que era poesia. Nós vamos ver isso mais adiante, aqui, né, na literatura brasileira, a partir do modernismo, tá certo? Então, o que nós vamos encontrar enquanto projeto literário do barroco? A literatura escrita dessa época aí tinha como objetivo desencadear uma reação em um leitor de perfil mais específico, como eu falei para vocês, o leitor mais intelectual, tá certo? Então, quem são os agentes desse discurso barroco? Nós vamos ver o seguinte, que a circulação dos textos barrocos, essa circulação estava restrita à corte, portanto, o centro do poder, e às universidades, o centro do saber, né? Então, o povo não tinha nenhum tipo de o povo não sabia o que era o barroco, né? Ele não tinha contato, o povo não tinha contato com a literatura barroca. E obviamente que nesse período surgiram as academias, né? Em Portugal, nós vamos ter duas academias principais do barroco, que são Singulares e Generosos, tá? Nessa academia ou nessas academias que surgiram lá em Portugal nesse período, nós vamos encontrar também o aparecimento de grandes escritores da literatura barroca portuguesa, como Antônio Barbosa Bacelar, André Nunes da Silva, Francisco de Vasconcelos e Soror Violante do Céu, que acompanhou aí, né, os passos de Soror Mariano Alcoforado, grande poeta da literatura portuguesa também. E não sei se vocês prestaram atenção, Soror, né, portanto, era uma mulher eclesiástica, né? E observem, a gente não tem muitas mulheres que apareceram dentro da literatura ocidental, né? E mulheres que fizeram uma história, mulheres que fizeram uma história com o seu nome, né? Que não precisaram utilizar pseudônimos para isso. Então, Sora Violante do Céu foi uma poetisa portuguesa que criou uma literatura, uma poesia na época do barroco, sensual, provocante, tensa ao mesmo tempo. Não fiquem pensando que ela falava de elementos voltados para a religiosidade, não. Ela mergulhou nos labirintos humanos. Então nós vamos encontrar uma mulher à frente de seu tempo, né? E alguns dizem que até com uma pinceladazinha feminista, tá certo? Quais as características do barroco que nós vamos
começar a trabalhar agora. Antes, deixa eu lembrar algo aqui para vocês, que dentro dessas academias, né, singulares, generosos, lá em Portugal nós vamos ter competições literárias. O que seriam essas competições? Os artistas da época criavam textos, criavam poesias com a finalidade de que essas poesias, quanto mais elementos rebuscados elas tivessem e não fossem entendidas, mais valiosas essas poesias eram, né? Então, olha a loucura que eram essas competições, né, dentro dessas academias lá no período barroco. Vamos ver as características? Antes de vermos as características do barroco, eu coloquei para vocês um presente, que é um texto de Soror, Violante do Céu, para que vocês possam entrar em contato um pouquinho com a literatura dela, né? Com a literatura instigante, sensual, provocante e tensa também, haja vista o barroco está representado por um período de grande tensão, de grandes conflitos. Não é isso? Vamos ver o soneto? Amor, se uma mudança imaginada é com tanto rigor minha homicida, que fará se passar de ser temida a ser como temida averiguada? Se só por ser de mim tão receada, com dura execução me tira a vida, que fará se chegar a ser sabida? Que fará se passar de suspeitada? Porém, já que me mata sendo incerta, somente o imaginá-la e presumi-la, claro esta, pois da vida o fio corta. Que me fará depois, quando for certa, ou tornar a viver para senti-la, ou senti-la também depois de morta? É um poema, um soneto, na verdade, Soror Violante do Céu, e vocês observem elementos dentro desse texto que lembram justamente essa noção, né, da provocação, né, da tensão, que é algo bem subjetivo dentro dos textos barrocos, e vocês vão encontrar praticamente em todos os textos da literatura barroca, essa tensão, esse estágio de conflito, da condição mesmo existencial do ser humano, tá certo? E agora vamos trabalhar as características do barroco. Aí vocês têm um quadro de Caravaggio, um pintor que vai trabalhar com esses elementos do claro e escuro, né, que são elementos próprios da pintura barroca, né, das artes plásticas barrocas. Então vocês têm o fundo bem escuro e uma luz sempre em cima de algum elemento ou nos personagens, ou algum elemento, algum objeto que esteja próximo aos personagens. E claro que essa luz que é colocada ou nos personagens ou nesses elementos que estão próximos a esses personagens, essa luz ela é colocada de propósito para que vocês possam entender a dramaticidade, a teatralidade da cena. Então todos os quadros de Caravaggio são quadros que possuem elementos, obviamente, do barroco, e vocês vão encontrar muita dramaticidade, muita teatralidade, tá? Que são características inerentes também da literatura barroca do período. Vamos ver as características? O fusionismo. O que seria o fusionismo? O fusionismo, né? Unir, na verdade, fundir, na verdade, elementos opostos, que a gente viu, né? Claro que tem muito a ver com o contexto histórico do período, tá? Fundir elementos opostos, você vai ver, portanto, na poesia barroca, a presença de duas figuras de linguagem que trabalham com essa fusão, né? Essa junção de elementos que se opõem, que são contraditórios e que por isso mesmo causam tensão ao texto, que são a antítese e o paradoxo. O culto do contraste, né? Esse culto do contraste também vocês vão ver presentes através do uso de figuras de linguagem. O pessimismo, que é reinante na maioria dos poemas barrocos, por conta até da condição do homem no mundo. O feísmo, nem toda poesia barroca vocês vão encontrar beleza, né? O feísmo é uma característica do barroco. E claro que está relacionada diretamente a essa dramaticidade, essa teatralidade que nós vamos encontrar de uma forma bem mais evidente nas artes plásticas, mas também esses elementos estão presentes na literatura. O rebuscamento, como eu falei para vocês, né, que os poetas barrocos eles queriam criar um texto lindo, um texto rebuscado, um texto com muitas figuras de linguagem, muitas imagens, muitas figuras de construção, mas muitos trocadilhos, né, mas não queriam que o texto tivesse compromisso social, né, de utilidade, né, de ser entendido, de ser analisado, de forma nenhuma. O dinamismo e a teatralidade, como eu falei para vocês,
A reflexão sobre a fragilidade humana, vocês vão encontrar isso muito nos textos filosóficos de Gregório de Matos Guerra, nos sermões do Padre Antônio Vieira, né, que escreveu aqui no Brasil, e claro, em muitos desses textos dos poetas barrocos portugueses. A linguagem subjetiva e ao mesmo tempo que a linguagem subjetiva, né, que cria uma certa agudeza de tensão, justamente porque traz para o texto sentimento de conflito, o sentimento de incerteza, de angústia. Não só essa subjetividade vai estar presente na linguagem, mas a engenhosidade também. Essa engenhosidade barroca vai estar diretamente relacionada ao conceptismo, que é, claro, uma das correntes mais importantes da literatura barroca. O conceptismo é a análise lógica das ideias, tá certo? Que nós vamos ter como principal representante aqui no Brasil o Padre Antônio Vieira. Então, essa engenhosidade está diretamente relacionada à busca pelo racional, né? Está diretamente relacionada aí à valorização da análise lógica das ideias. E, claro, o uso abusivo de figuras de linguagem, principalmente as metáforas, as hipérboles, que vão dar essa ideia de exagero, as antíteses, os paradoxos, e nós vamos ter as prosopopeias em alguns momentos, inclusive algo que é bem interessante, né, a obra que introduz o barroco no Brasil, em 1601, de Bento Teixeira, é prosopopeia, se chama prosopopeia, né? E que, claro, pode estar diretamente relacionada aí a imagem, né, dessa figura aí de linguagem, tá certo? O conceito dessa figura de linguagem. Vamos ver o que é que a gente vai ter no próximo slide. Correntes do Barroco, as duas principais correntes do Barroco, o cultismo, tá certo? E o conceptismo. O cultismo, ele vai nascer lá na Espanha, nesse período, com um poeta chamado Góngora, que valorizava sobremaneira o rebuscamento da forma, o uso exagerado de trocadilhos e de figuras de linguagem. Então, o cultismo está relacionado, basicamente, à forma da poesia, a esse lado acadêmico, né, que os artistas daquela época possuíam, de trabalhar um texto rebuscado, um texto que não precisasse, né, dessa utilidade social, de ser lido, entendido, ou que tivesse alguma função nesse sentido. O texto, para os poetas barrocos, ele deveria causar espanto, né, pelo exagero no rebuscamento, pelas figuras que, na verdade, ele poderia apresentar, tá certo? Mas não havia necessidade nenhuma de ele ser entendido. E o conceptismo, que nasce na Espanha através de Quevedo, tá certo? O conceptismo, ele é trazido aqui para o Brasil pelo Padre Antônio Vieira e vai trabalhar na análise lógica das ideias. Enquanto que no cultismo nós vamos ver a poesia, ou vamos ter o cultismo, tá certo? Que é uma corrente do barroco, alinhada aí a poesia. O conceptismo é uma corrente do barroco alinhada diretamente à prosa, tá? E nós vamos ver na segunda aula aí sobre o barroco, exemplos de conceptismo através do Padre Antônio Vieira, tá? Olha que coisa linda, a dramaticidade dessa escultura barroca, né? O dourado, vocês têm aí como pano de fundo, e a dramaticidade presente nas faces, né, desses personagens aí. Um anjo que está com uma flecha, né? E nós temos uma mulher. Olha o rosto, gente, a dramaticidade, a teatralidade, não só do rosto da mulher, mas do anjo também. E observem a sinuosidade das roupas, né? Isso tudo é escultura, gente. Escultura, né? E veja que delicadeza, né? Parece que o vento está passando, parece que os personagens estão se movimentando em cena justamente por conta dessa sinuosidade aí das vestimentas, né? Então, o estilo barroco ele é perfeito, né, em todas as suas manifestações. Vamos ver o que é que nos aguarda no próximo slide. Olha só, mais uma pintura de Caravaggio, nos trazendo aí esse contraste entre claro e escuro, que é uma das maiores características do barroco, principalmente na pintura. Observem que a luz está sobre o corpo do personagem, né? O flagelo de Cristo, de Caravaggio. As referências para que vocês possam depois estudar, né? E, claro, mergulharem um pouco mais dessas características que a gente viu agora do barroco. E aí, gostaram da aula? Não esqueçam
que na nossa próxima aula nós vamos ter Gregório de Matos Guerra e o Padre Antônio Vieira. Vocês não podem perder, não vão faltar não, né? Um beijo, tchauzinho!